Solo da Bahia, como vocês estão? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal de Direito Constitucional aqui no YouTube. Nós vamos começar hoje a fazer uma revisão importantíssima para uma prova que já está muito próxima, que é a prova do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. E de antemão, eu preciso adiantar que você não vai ali enfrentar uma prova muito simples. Afinal, é uma prova do CESP. E como eu sempre falo, nós já até fizemos um aulão aqui, né, falando sobre questões do CESP para o CNMP, e vocês perceberam que as questões, elas são porrada. Porque o CESP é uma banca altamente reflexiva. Ele cobra doutrina, ele cobra jurisprudência, ele cobra também a literalidade da Constituição. Então, por isso, é imprescindível essa revisão aqui. Beleza? Para começar, antes de começar a revisão, antes de começar a falar, na minha opinião, do principal assunto do edital de vocês, já deixa aqui, né, o seu like no vídeo, deixa aí um comentário, né, faz inscrição no canal, ativa as notificações, porque sempre que chegar vídeo novo aqui, o YouTube vai te avisar. E lembrando, esse aqui é o primeiro dessa série. Essa semana eu vou pipocar esse canal do YouTube aqui com a revisão final para o CNMP e vou fazer isso também com outros concursos que estão por vir. Beleza? Então, vamos nessa. Não tem como eu deixar de falar de um assunto que, na minha opinião, é o primordial para essa prova de vocês. Primordial não apenas porque ele pode ser cobrado aqui no Constitucional, mas porque ele é a base para você entender vários outros pontos, como, por exemplo, a legislação, né, que vocês vão enfrentar aí no concurso. Então, nós vamos começar a falar aqui hoje um pouco do Ministério Público, beleza? Então, aperta o cinto aí porque eu vou acelerar. Vem comigo, galera. Nós vamos começar, então, aqui falando hoje sobre as funções essenciais da Justiça, mais precisamente sobre o Ministério Público. Por quê? Quando eu falo aí sobre funções essenciais à Justiça, nós precisamos entender que essa parte aqui, nós vamos encontrar dos artigos 127 ao 135 da nossa Constituição. Então, do 127 ao 135, você tem as funções essenciais à Justiça. Entre o Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia Privada. Na minha opinião, é imprescindível essa semana aí você fazer a leitura desses artigos, ok? Só que hoje, especificamente, eu quero conversar um pouco com vocês sobre quem? Sobre, obviamente, o Ministério Público. Vocês estão fazendo prova do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Então não tem como deixar de falar aqui alguns pontos importantes do Ministério Público. Para começar, nós vamos encontrar o MP dos artigos 127 ao 130A da Constituição. Então, dos artigos 127 ao 130A, nós temos ali o Ministério Público. E o ponto importante aqui, pessoal, que você precisa entender, é que nós estamos diante de funções essenciais à Justiça e não da Justiça. Nenhum dos órgãos que estão ali estão dentro do Judiciário. Quando você estuda o Judiciário, que também é uma matéria que está no seu edital, você aprende que o Judiciário, em regra, não atua de ofício. Ele precisa de provocação. E esses órgãos aqui, então, eles ficam justamente incumbidos, cada um no seu quadrado, de fazer essa provocação no Poder Judiciário. Então, por isso, essa matéria aqui, ela tem uma relevância monstruosa para o seu concurso, mas nós vamos estabelecer alguns pontos aqui do MP. Lembrando que nós estamos numa revisão, você tem uma semana para a sua prova. Então não tem como aqui eu também detalhar tudo. Eu quero fazer uma revisão para você relembrar ou até mesmo aprender aqui os detalhes que estão faltando. E lembrando, teve dúvida, é só colocar aqui nos comentários. Eu mesmo respondo todos os comentários aqui do meu canal do YouTube. Então vejam bem, o Ministério Público com a Constituição de 88, ele ganha uma estrutura muito interessante. Por quê? O Ministério Público ganha, por exemplo, autonomia institucional. O Ministério Público tem autonomia administrativa, financeira, orçamentária, funcional. E aí, uma primeira questãozinha que ele pode perguntar na sua prova é o seguinte. Pessoal, qual é a posição constitucional do Ministério Público? Porque, analisando o conceito, a questão histórica do MP, MP já foi vinculado ao Executivo, já foi vinculado ao Judiciário, né? E é tanto que na Constituição passada nós vinculávamos ele ao Executivo. Só que aí com a Constituição de 88, eu expressamente não vinculo ele a ninguém, e ao contrário de outras constituições, eu aumento essa autonomia do Ministério Público. E aí começou então a divergência. Qual é a posição do Ministério Público?
E aí o Supremo veio e falou o seguinte, olha, o Ministério Público, vou até mudar a cor aqui para ficar lindo a nossa revisão, o Ministério Público é uma instituição autônoma, não vinculada a nenhum órgão do Estado. Não vinculada a nenhum órgão do Estado. Isso aqui quem falou foi o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se ele vier, olha, gente, por que o Ministério Público está vinculado ao Executivo, ao Judiciário? Não. O Ministério Público é uma instituição autônoma, não tem vinculação com nenhum dos órgãos do Estado. Beleza? Até porque, para exercer essa função dele de custos legis, de fiscal da lei, ele não pode ter essa vinculação, né? Então, o que acontece? Primeiro ponto é esse aqui. Sabemos que o Ministério Público, ele tem uma origem histórica lá na França, ali por volta de 1300, com o rei Filipe o Belo, né? E ali eles instituem a figura do parquet, dos procuradores do rei. Essa questão de posições históricas, de origem, pode ser cobrada na prova do CESP. Então você tem que ter um certo cuidado com isso aí. Só que vejam bem, eu não tenho aqui tempo nessa revisão para entrar nesses detalhes, nessas minúcias. Então eu vou para onde interessa. Nós já sabemos que o Ministério Público, então, ele tem essa posição constitucional. Um segundo ponto que eu tenho que entender obrigatoriamente é com relação à sua composição. Isso aqui, pessoal, é importante demais. Porque com base nessa composição, eu vou entrar em alguns detalhes importantes com vocês. A nossa Constituição, ela vem e fala o seguinte. Pessoal, o Ministério Público, ele abrange o Ministério Público da União, que compreende. E aí, olha que interessante isso aqui, pessoal. Dentro do MPU, nós temos 4 estruturas do Ministério Público. Dentro do MPU, nós temos o MP Federal, nós temos o MP do Trabalho, nós temos o MP Militar e nós temos também o MP DFT. Lembrando, aproveitando o ensejo aqui para fazer conexão de matérias, né? Se você pegar a Constituição, você vai aprender que Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, Polícia Penal, Ministério Público e o Poder Judiciário do DF são organizados e mantidos pela União, né? Então é uma questãozinha que já pode cair lá em organização do Estado, hein? E aí o que acontece? O MP abrange o MPU e dentro do MPU nós temos essas 4 estruturas. 2. O MP dos Estados. Então, olha que interessante. O MP é uma grande estrutura. E aí você tem aqui o MPU e o MP dos Estados, que são coisas distintas. E aí dentro do MPU você colocou essas 4 estruturas que eu mencionei. Quando eu vou explicar isso aqui para o meu aluno, eu sempre falo do concurso do servidor. Por que quando sai concurso para servidor, não estou falando de membro, não estou falando de promotor, de procurador, estou falando de servidor, analista técnico. Por que quando sai concurso do MPU a galera fica louca? Por quê? O cara faz concurso para ser servidor do MPU, mas ele pode ser lotado em qualquer um desses 4 aqui. Afinal, os 4 estão dentro do MPU. Por isso que o concurso do MPU geralmente chama tanta gente. Já vimos concursos do MPU aí que chamaram, né, nomearam mais de 4.000 pessoas, entre técnicos e analistas. Agora, não tem como eu fazer concurso para ser servidor do MPU e ser lotado no MP da Bahia, porque o MP da Bahia faz parte do MP estadual. Então, cuidado com essa estrutura. O MP abrange MPU e MP estadual, coisas distintas. Só que dentro do MPU você coloca essas 4 estruturas. MP Federal, Trabalho, Militar e DF. Só que você me pergunta assim, professor, e cadê aí o MP eleitoral? Olha que interessante isso aqui. Nós temos hoje a função do MP eleitoral, mas nós não temos a instituição do MP eleitoral. Como assim, professor? Existe a função, mas não existe a instituição. Você não tem o órgão MP eleitoral, você não tem os membros do MP eleitoral. Então, justamente por não ter
a instituição, quem exerce essa incumbência aqui geralmente é o Ministério Público Federal. Então, cuidado. Se ele afirmar para você do MP eleitoral, você vai lembrar. Existe a função, mas não existe a instituição do MP eleitoral. Beleza? Segundo ponto aqui que eu quero que você lembre. O MP especial, ou MP junto ao Tribunal de Contas. Só que esse aí eu falo daqui a pouco, porque esse é importante demais. Então nós já sabemos a composição aqui do Ministério Público. Só que agora eu vou com uma questão que não vem caindo, vem despencando no CESP. Guarda essa aí. E se rolar um conflito entre MPU e MP do Estado? Quem resolve? Essa questão já foi cobrada várias vezes no CESP, então fica atento. Em um primeiro momento, o Supremo entendeu que conflito entre MPU e MP estadual era um conflito federativo. E por ser um conflito federativo, quem deveria resolver era ele. Essa foi a primeira posição. Essa caiu. Vem um segundo entendimento, que o Supremo falou, não, conflito entre MPU e MP estadual, quem resolve é o Procurador-Geral da República. Só que aí caíram matando em cima. Por quê? O PGR é o chefe do MPU. Ele vai chefiar ali basicamente o MP federal. Como é que ele vai entrar num conflito que envolve MP estadual? Tá vendo as estruturas separadas? Não tem lógica, né? E aí, esse entendimento também acabou caindo depois. O que vigora hoje para a sua prova? Quem resolve conflito entre MPU e MP estadual é o Conselho Nacional do Ministério Público. Essa questão eu aposto muitas fichas na sua prova. Então, conflito entre MPU e MP estadual, quem vai dirimir atualmente é o Conselho Nacional do Ministério Público. Tá vendo? Só nessa primeira parte aqui, olha quanta informação importante você já tem. Anota tudo, baby. Bora! Segundo ponto. Falamos aqui, então, da composição, né, dele como um todo. Só que tem um outro ponto muito importante, que assemelha-se lá com o Poder Judiciário, porém com algumas diferenças. Que é quando eu falo do ingresso na carreira. Pessoal, quando eu falo de ingresso na carreira, é para o cara ser membro, promotor, procurador. Não estou falando de servidor, beleza? O ingresso do servidor, ele segue a regra geral do artigo 37, inciso 2º. É feito por concurso público de provas ou provas e títulos. Aqui é algo específico. Quer ver? O cara, para ser servidor, então, ele vai seguir a regra geral. Agora, isso aqui é o ingresso do membro. E esse ingresso aqui, então, ele é feito por concurso público, beleza? Sendo esse concurso um concurso de provas e títulos. Tá vendo? Não é igual do servidor, que é provas ou provas e títulos. Não, aqui tem título. Embora, segundo o Supremo, o título não possa ser uma etapa eliminatória. Né? Você não pode ser eliminado de um concurso do MP por não ter um determinado título. Mas isso vai fazer com que você venha cair algumas posições. Só que o que me preocupa está aqui, ó. Exigência constitucional. Aqui nós vamos exigir, né? E até vou mudar a cor aqui porque isso é importante demais. A Constituição fala então que exigimos aqui do bacharel em direito o quê? 3 anos de atividade jurídica. Opa, vamos lá. Quando você pega lá o artigo 93, inciso 1º, que fala do ingresso no judiciário, ele também fala isso. Só que aqui vai ter alguns pontos diferentes. Quer ver? Ó? Exige-se do bacharel em direito 3 anos de atividade jurídica. Primeiro detalhe. Segundo o entendimento supremo, esses 3 anos começam a contar com a conclusão do curso. Vale também lá para o judiciário. Antigamente era com a colação de grau, o Supremo entende hoje que é com a conclusão do curso que você começa a contar esses 3 anos. Segundo ponto, é atividade jurídica. Né? Isso aqui foi colocado em sentido amplo. Então, cuidado quando ele fala que o cara, para ser membro do Ministério Público, para fazer o concurso, ele tem que ter 3 anos de atividade advocatícia. Não. Você não comprova atividade jurídica apenas advogando. Você tem várias formas de comprovar isso aqui. Beleza? Então, essa atividade jurídica foi colocada em sentido amplo. E aí eu vou entrar no ponto que eu quero. Você tem o CNJ, você tem o CNMP. Lá no CNJ, eles emitiram uma resolução para o concurso de juiz.
que fala que pós-graduação, mestrado e doutorado não conta como atividade jurídica. Então, lá na sua parte de poder judiciário, você tem que ficar atento a isso. Aqui conta. Porque você tem um conselho próprio, que é o Conselho Nacional do MP. Beleza? Então, cuidado, ó. 3 anos de atividade jurídica, né? Tanto para o Ministério Público quanto para a magistratura. Começa a contar com a conclusão do curso, não com a colação de grau, vale para os dois. Não restringe-se a atividade advocatícia, atividade jurídica está em sentido amplo, vale para os dois. Porém, lá na magistratura eles não aceitam, nessa situação, pós-graduação, mestrado, doutorado, no concurso do Ministério Público, isso acaba sendo aceito. Beleza? Lembrando que esses 3 anos deve, né, você comprovar aqui na inscrição definitiva do concurso e não na posse, que é a regra, né, do concurso de uma forma geral. Ingresso na carreira, ok. Próximo ponto. Isso aqui é uma revisão, né? Então, na revisão eu tento colocar o máximo de informações possíveis. Segundo ponto, e aqui também é muito parecido com o judiciário, é a questão das garantias e das vedações. As garantias dos membros do MP são as mesmas garantias de um membro do judiciário. Quais são, professor? Vitaliciedade. Após 2 anos de efetivo exercício. Inamovibilidade. Salvo por motivos de interesse público, e a irredutibilidade de subsídio. Então, ó, acertou aqui, acerta lá no judiciário. As garantias são as mesmas. E aí, cuidado com o detalhe. Na vitaliciedade, eu sei que após 2 anos de efetivo exercício, só que aí entenda um detalhe muito importante de acordo com o Supremo. Quando você aposenta, por exemplo, e você é vitalício, você mantém as prerrogativas do cargo, exceto o foro. Então, ó, cuidado com isso aqui. Isso aqui é entendimento do STF. Com a aposentadoria, o membro perde o foro, beleza? Mantém as prerrogativas do cargo, mas perde o foro. Exemplo clássico, PGR. O artigo 102, inciso 1º, a linha B, fala que crimes comuns o Procurador-Geral da República responde perante o STF. Então vamos imaginar que o Procurador-Geral da República está respondendo lá perante o Supremo. Se ele aposenta, o processo dele vai cair para a primeira instância, porque com a aposentadoria perde o foro. Cuidado, isso aqui também é uma bola importantíssima para uma prova do CESP. Quanto às vedações, aqui também tem um detalhezinho interessante. Quer ver? Ó, quanto às vedações, nós vamos aplicar todas que nós temos lá para os membros da magistratura. Então, aplico todas as vedações do magistrado. Vamos relembrar aqui quais são? Vamos lá, rapidinho, que eu não vou transcrever isso. Exercer outro cargo ou função, ainda que em disponibilidade, salvo uma de magistério. Receber custas em processo. Exercer atividade político-partidária. Lembrando que essa aqui só entra no Ministério Público em 2004 com a emenda 45. Né? Você tem também receber auxílio de pessoa física ou jurídica. E a última é exercer advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos. É a famosa quarentena de saída. Essas 5 que nós temos aqui para o magistrado, eu também aplico para o MP. Só que o MP tem uma a mais. Qual é, professor? Proibição de exercer atividade comercial. Se você pegar essa proibição aí, não está para o magistrado. Se você pegar lá o artigo 95, parágrafo único nos incisos, quando ele fala das vedações de um magistrado, não tem essa aqui. Beleza? Então, cuidado com essa aí, por favor. Aí ele fala, na forma da lei. E a lei deixa lá como cotista, comanditário, mas aí você tem que tomar cuidado com isso aqui. Então, já sei que essa parte aqui é muito parecida com o Poder Judiciário e eu frisei alguns detalhes importantes. Beleza? Próximo ponto aqui.
Lembrando, isso aqui é uma revisão. Não vou tentar, né, prolongar muito esse vídeo porque eu quero fazer vários e quero que vocês assistam todos. Só que é o seguinte, para eu colocar o próximo vídeo aqui, para eu fazer o próximo vídeo dessa revisão, eu quero que você coloque nos comentários. Eu quero a parte 2. Eu quero a parte 2. Quero saber se vocês estão engajados comigo nessa situação aqui. Outro detalhe importante aí do Ministério Público são os seus princípios institucionais. Vamos relembrar quais são? Quais são os princípios institucionais do Ministério Público, professor? Vamos relembrar. Opa. Unidade, indivisibilidade e a independência funcional. Né? Unidade, integra um só órgão sob a chefia de um só procurador. Indivisibilidade, os membros não estão vinculados ao processo. Independência funcional, porque no exercício da função eles só devem respeito à Constituição, às leis e à sua própria consciência. Pense na moral. A chefia que um procurador-geral exerce sobre os caras lá não é nas atividades fins, é em questões administrativas, em atividades meio, porque funcionalmente falando os membros do MP têm independência. Só que eu quero abordar ainda um último detalhe nesse vídeo aqui, que eu acho importante. Escolha dos procuradores gerais. E aí eu vou começar falando, obviamente, do PGR. Vamos aqui botar aqui de uma forma diferente para fazer um esqueminha legal para você não esquecer. Quero falar aqui da escolha, nesse primeiro caso, do PGR. Aí nós vamos ter aqui a indicação, vamos analisar quem faz. Quais são os requisitos que o cara precisa para tornar-se o Procurador-Geral da República? Será que vai ter aqui sabatina? Quem vai nomear? Como que funciona o mandato? Isso aqui é importante demais. Será que pode sair antes do término do mandato? Será que tem destituição? Vamos analisar tudo isso agora de forma muito rápida e esquematizada. Indicação do PGR é feita pelo presidente da República. Beleza? Cuidado com um detalhe aqui. Ele vai falar na sua prova assim: de acordo com a Constituição, é feita pelo presidente da República através de uma lista, sendo o presidente devendo indicar um dos 3 nomes da lista. Cuidado, não existe lista para o PGR. Nós vamos ver que existe lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça dos Estados e do DF. Para o PGR não tem. Só que por que isso cai tanto em prova? Porque na prática, geralmente eles fazem. Eles mandam uma lista tríplice para o presidente escolher um. Se o presidente quiser escolher, beleza, não tem nada defeso, não tem nada proibido. Agora, ele não é obrigado a seguir um desses 3. Então, cuidado. Aqui, constitucionalmente falando, não existe lista. É feita pelo presidente. Para isso, o presidente tem que observar 2 requisitos. O cara tem que ter mais de 35 anos e deve ser integrante da carreira. Uma vez indicado, então, pelo presidente, observado esses requisitos, esse nome vai para uma sabatina. Ele tem que passar pelo crivo do Senado. Aqui, o nome é sabatinado pela maioria absoluta do Senado. Uma vez sabatinado por maioria absoluta do Senado, eu vou mandar para nomeação e quem nomeia é o presidente da República. Só que um dos pontos mais importantes, na minha opinião, vem agora: o mandato. A Constituição fala que o mandato do PGR ele tem 2 anos. Presta atenção agora. Admitida a recondução. Admitida a recondução. Vocês vão perceber que quando a Constituição fala de mandato, geralmente ela fala assim: olha, eu vou admitir uma recondução. Ou ela fala: olha, é vedada a recondução. Pode perceber que é assim, geralmente. Ou ele limita uma, ou ele proíbe, veda. Cuidado com o PGR. É o único local que ele usa essa expressão. Admitida a recondução. Eu não limitei e eu não proibi. O que significa isso, professor? Significa, pessoal, que a mesma pessoa pode ser PGR ilimitadas vezes.
Nós não temos um número máximo de reconduções para o PGR, beleza? O PGR pode ficar lá 10 mandatos consecutivos. Agora, claro, eu não vou permitir reconduções diretas. Se quiser reconduzir 10 vezes, pode, mas vai ter que passar pelo crivo do Senado, beleza? Então, cuidado com isso aqui. Agora, da mesma forma que o cara pode ficar 10 mandatos consecutivos, ele pode ter a destituição. Pode sair antes do término do mandato. E essa destituição aqui, ela é feita pelo presidente da República após autorização por maioria absoluta do Senado. É a simetria das formas, né? Se entrou dessa forma, vai sair dessa forma. E aí, lembrando só um detalhe. Segundo o Supremo, quando o PGR é destituído, o novo PGR, o novo ali, o cara que vai entrar, ele não vai ficar 2 anos. Ele não vai ficar um mandato tampão, ele vai ficar um novo mandato de 2 anos. Beleza? Então aqui não tem a figura do mandato tampão. Saiu aí com 1 ano, então o novo só fica mais 1 ano. Não, ele vai entrar para um novo mandato. Então tem aqui o que você precisa saber sobre o PGR. Lembrando que PGR, crime comum, ele responde no STF. Crime de responsabilidade, ele responde no Senado. Minhas revisões são assim. Eu tento fazer o máximo de conexões possível entre os assuntos e vocês sabem. Para fechar esse vídeo, para não ficar muito pesado, vou falar aqui para fechar da escolha do Procurador-Geral de Justiça dos Estados e DF. Lembrando, esse é o primeiro vídeo da saga. Se você colocar aqui, quero a parte 2, eu vou colocar vários outros, eu vou fazer... E não é só um vídeo por dia não, se for preciso eu faço 3 vídeos por dia, beleza? E lembrando, depois que quem tiver interesse, eu vou começar daqui 2 semanas, vou começar a divulgar hoje, inclusive aqui para vocês de primeira mão, a minha próxima mentoria popular. É uma mentoria que eu ensino constitucional e administrativo do básico ao avançado por apenas R$ 75,00. 90 dias de imersão por 75. São coisas que só eu faço. Se você quiser saber como funciona, é só mandar um zap, eu mesmo vou te responder. 98123-5582. Beleza? E são vagas limitadas, né? Até porque eu tiro dúvidas. Vamos nessa, bora! Quem faz a indicação dessa galera aqui? Agora vamos começar a analisar algumas diferenças aqui. Aqui nós vamos ter indicação, nomeação. Quero colocar um detalhezinho aqui. Mandato e destituição. Vamos lá. Só para fechar esse vídeo aqui com essa primeira parte da nossa revisão. Indicação. Quem faz aqui? É feita por lista tríplice. Aqui tem lista, tá vendo? Aqui tem. É feita por lista tríplice, elaborada pelo próprio MP. Então, se vamos escolher o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, quem faz o MP de São Paulo. Da Bahia é feito pela Bahia. Nomeação. Cuidado. Se eu estiver falando do MP dos Estados, quem nomeia, governador. Se eu estiver falando do Procurador-Geral de Justiça do DF, chefe do MP do DF, quem nomeia, presidente, uma vez que o nosso MP deve ter organizado e mantido pela União. Nesses 2 casos aqui, não existe sabatina, beleza? Mandato, 2 anos e aqui volta a normalidade. Admitida uma recondução. Inclusive o Supremo já julgou inconstitucional lei estadual que colocava sucessivas reeleições para o Procurador-Geral de Justiça do Estado. O Supremo falou que é inconstitucional. Então essa história só vale para o PGR mesmo. E também pode estar desagradando e retirá-lo antes do prazo. Destituição é feita diretamente pelo Legislativo. Aí a Constituição fala na forma da lei complementar respectiva. Né? Então, cuidado só com quem é o legislativo. Se for MP estadual, Assembleia Legislativa. Se for MP do DF, tem problema. Porque alguns falam que é o Congresso, outros falam que é o Senado. A lei lá do Ministério Público fala do Senado, mas alguns doutrinadores do Constitucional falam que é o Congresso.
que é o poder legislativo, então, da União. Beleza? Mas vejam bem, dessa forma aqui, conversamos aí em 30 minutos sobre vários pontos importantes do MP. Gostaram dessa primeira parte da revisão? Eu quero fazer isso com todo edital, né? E aí, claro, vai ter algum bloco aqui que vai passar um pouco de 30 minutos e tal, mas quero deixar aí você com tudo, né, para essa prova. Gostou? Deixa aqui no comentário então. Eu quero a parte 2. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!